Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Sendo assim, o que você me perguntou, mas por que a gente também tem essa questão de ficar se martirizando e ficar digerindo as coisas e ficar olhando para, putz, eu queria fazer isso e aquilo? Porque também tem muito julgamento. A partir do momento que você se colocou num grupo e você perguntou no começo do episódio, você é cirurgião plástico? Eu falei, cara, eu sou tudo, tá? Mas a partir do momento que você se coloca num grupo, você também se cobra para ser homogêneo ao grupo. Então, e isso acontece muito, né? Por exemplo, eu tenho amigos plant-based que os caras começaram a postar o primeiro panqueca plant-based, segunda panqueca plant-based, 2 semanas plant-based. Cara, depois de um mês, o público do cara fez o cara, né? Tipo assim, virou o motivo de vida do cara ser plant-based, porque o público mesmo cobra isso dele. Uhum. Então, assim, as pessoas mesmo querem te colocar no estereótipo para cobrar esse estereótipo de você, para você defender o grupo, para você representar o grupo e para você abandonar a prática de outro grupo. Quando que isso passa a ser preocupante? Quando a derrota do outro passa a ser a sua vitória. Quando a derrota do outro for a sua vitória, você pode crer que o comportamento de grupo ele é tóxico. Então, assim, quando você vê uma pessoa debatendo sobre um tópico que você, por acaso, vê que teu grupo está sendo defendido lá, e existe algum confronto, seja um confronto de cancelamento digital, seja um confronto entre palavras, e você gosta que aquela pessoa se ferre, esse comportamento em grupo está sendo altamente tóxico. E o problema do grupo não é só o grupo, o problema do grupo é a pessoa geralmente está no grupo, muitas vezes ele é o manipuladão, ele é a pessoa que está indo lá, ele não tem nem noção disso. Muitas pessoas são as pessoas que estão tipo, indo com o coração mesmo e acabam entrando nessa história sem se ligar, e acabam entrando no grupo sem se ligar, e acabam se sentindo abraçadas pelo grupo. Mas o problema do comportamento de grupo é quando esse grupo tem um líder. E aí vem uma frase do Alexandre o Grande, que eu não tenho medo de um exército de leões comandado por uma ovelha, mas eu tenho medo de um exército de ovelhas comandado por um leão. Uhum. O problema que eu vejo nessa situação de grupos é que hoje tu consegue fazer parte de um grupo sem fazer parte de fato desse grupo, porque é virtual. Você está em casa, atrás do computador, e aí o teu grupo, na verdade, é uma ideia subjetiva que está no ar. Antigamente, eu imagino, obviamente, os caras faziam parte de grupos que eles viam no dia a dia aquele grupo junto, assim. Tu acha que é por isso que é muito mais fácil hoje tentar destruir a vida de alguém na internet? Eu acho que é mais fácil ter o comportamento de grupo e é mais fácil ter coragem em grupo na internet sem se expor fisicamente, né? Isso é uma coisa que a coragem de você mandar um insulto verbal, escrito, é muito maior do que você olhar na frente a frente de um cara e mandar um insulto verbal, né? Então, tem essa questão de distanciamento. Então, o distanciamento digital faz você perder a compaixão ou não ter tanta compaixão. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está num churrasco com o seu ternozinho novo de $500 que você acabou de mandar fazer na alfaiataria italiana. E você está passando do lado ali da piscina, cai uma criança na piscina. Você vai pular para pegar a criança ou não? Eu vou pular, né? E vai perder teu terno italiano de $500. Agora, se eu virar para você e falar assim, cara, tem uma criança na Somália morrendo nesse momento e eu preciso para a cirurgia dela $500 que você deposite na conta aqui, você vai depositar? Provavelmente não. É exatamente a distância, cara. Sim. Faz você perder a compaixão. Então a distância realmente faz você não se identificar como aquele. Então olha o perigo, né, que a gente tem nas redes sociais. Você tem a distância. E você tem também o comportamento onde você tem a comparação. Hoje você compara a tua vida com todos os seus possíveis ou inimigos, ou concorrentes, ou pessoas que você gosta ou desgosta. E aí você compara, a gente tem como seres humanos, principalmente aí depende da cultura, né? Tem culturas que são mais conformistas, principalmente as culturas orientais, e tem culturas que não aceitam muito uma diferença, mesmo que essa diferença seja saudável. Por exemplo, o que eu quero dizer com uma diferença saudável? Você tem uma vida boa, você tem acesso à saúde, você tem comida, você não passa fome, você tem uma moradia adequada. Mas mesmo assim, se você vê alguém com mais coisa que você vai ter um certo ressentimento. Isso é um comportamento de muitos seres humanos. Então as redes sociais permitiram esse comportamento de análise, permitiram que você seja defendido por um grupo, permitiram que você tenha coragem de agredir o outro porque você está distante e permitiram que você não tenha tanta compaixão pelo outro. E o comportamento de grupo, ele fortalece muito o sentimento de pertencimento. Então se o seu grupo está te defendendo, se você está defendendo uma causa, cara, você... E aí vamos pôr mais um tempero na jogada? Quanto mais você se colocar num grupo e por acaso do destino, nessa fase que a gente vive, o teu grupo é considerado o grupo que pode
se vitimizar, aí dançou mais ainda. Porque o fator de você poder ser uma vítima, eu comparo, por exemplo, com pacientes internados no hospital, e eu sempre tento não julgar nenhuma relação humana, não ficar julgando assim de uma forma unilateral nenhuma situação. Então todas as situações eu fico me colocando em experimentos naturais. O que a natureza ia me contar, né? É um pensamento até um pouco estoicista, né? Quando você tem dúvida, pergunta para a natureza que a natureza te explica. Então eu sempre fiquei na dúvida assim, cara, será que essa pessoa está se vitimizando ou será que é real? E aí eu comecei a fazer um estudo na época que eu era residente de cirurgia geral. Eu fiz um estudo pessoal mesmo, no pronto-socorro, que eu tinha que atender 200 fichas e eu tinha 5 minutos com o paciente na sala para saber se o cara era piti ou se eu precisava internar o cara. Então, aí eu comecei a reparar. E o que eu fazia? Né? Nessa época, a gente não podia demorar muito tempo, porque tinha mais 200 lá fora esperando. Se você demorasse, às vezes tinha uma pessoa grave que podia estar esperando o seu atendimento. Então, você tinha que correr realmente para ser rápido na triagem. E aí, nessa triagem, o que eu fazia? Eu tirava até a cadeira da sala para atender a pessoa em pé, para chegar mais perto da pessoa. Olhar no olho, entender, e eu comecei a tentar pescar. Eu falei, cara, eu vou ficar esse ano inteiro atendendo no pronto-socorro milhares de pacientes até eu entender e bater o olho e falar assim, é piti, não é piti. E é muito difícil esse julgamento, é muito perigoso esse julgamento. Sim. Você precisa se basear em um julgamento, primeiro, vamos lá, como você constrói uma verdade? Você constrói com base na tua teoria, então você precisa estudar todas as doenças, tem doenças que tem sinais, você bate o olho e fala assim, isso aí é isso, né? Você vê um cara com a boca torta, com a mão torta, você fala, meu, AVCzou. Então, a teoria te dá isso. Número 2, a prática te dá isso, você praticar. E a prática, eu vou colocar um temperinho na prática. A prática você aprende isso realmente pela sua cognição, pela sua razão. E você também aprende isso com a sua intuição. Então existe um certo quesinho de intuição, e aí intuição não vamos falar de uma forma holística, intuição vamos falar de uma forma, até um sentimento racional exacerbado, inexplicável. É uma coisa que você não pode explicar. Para você entender intuição, tem uma profissão muito curiosa, muito inusitada, que é a profissão que decide se o sexo do pintinho é macho ou fêmea. Então o pintinho vem numa esteira, os pintinhos mesmo, pintinho de galinha, vem numa esteira, e o profissional precisa pegar esse pintinho, ele vira o pintinho rápido, ele tem que ver a cloaca lá se é macho ou fêmea. Só que nessa fase da vida, que é uma fase que dá lucro para a empresa separar o macho da fêmea, é uma fase muito difícil de saber qual é macho e qual é fêmea, eles são muito parecidos. As características secundárias são muito parecidas. Então é um cargo de alto treino. A pessoa, você não consegue em uma semana explicar para ela qual é macho e qual é fêmea. Então a pessoa precisa ver. Depois de meses ali, a pessoa consegue ter uma velocidade de julgamento muito rápida e sem errar. Então é um cargo racional e intuitivo. Eu citei esse cargo só pra gente relacionar agora a situação voltando pro PS. Então, para você construir uma verdade, você constrói uma verdade baseada na sua teoria, baseado na sua prática e baseado na ciência, né? Em tudo que você estudou no sentido de comparação nesses estudos populacionais. Então, vamos pegar um estudo. O estudo lá de Framingham viu que quem come tantos churrascos até tantos anos tem mais propensão a ter infarto com 40 anos. Aí você chega lá, o cara de 40 anos, você come churrasco com tantas vezes por semana? Como e fumo cigarro. Putz, então deve ser infarto. Então assim, você vai se basear num mix ali de informações para decidir se aquela pessoa deve ficar ou sair. E aí, cara, nessa história toda, assim, nesse decorrer todo, o que eu percebi é que a maioria das pessoas que vinham histriônicas, tipo assim, fazendo estardalhaço, gritando, chorando, e dizendo que estava grave, etc e tal, a maioria era palhaçada. E a maioria das pessoas graves, e aí tem uma história muito interessante que eu já conto pra gente temperar essa história, mas a maioria das pessoas que estão graves, elas estão mais quietas, porque ela está grave. Não é uma regra, mais uma vez, 100%, claro. Mas é a maioria. E aí eu comecei a reparar no comportamento humano. Né? Cara, por que a maioria que não está grave são os que mais gritam? Né? Isso, inclusive, é uma ordem. Quando você chega num acidente, um trauma, bateu um carro na tua frente. Me lembro, há pouco tempo atrás, eu atendi uma menina na Sumaré, que tava o cara com a moto e a menina atrás na garupa, bateram logo 2, 3 carros na minha frente. E aí eu parei para atender, a menina gritando e o cara em silêncio. Você vai em quem primeiro? No cara ou na menina? Agora depois que tu falou, tu vai no cara, porque o cara tá quieto. O cara tá quieto, tá morrendo, cara. O cara não tá respirando. E dito e feito, o cara morreu ali na hora. Não tinha tubo pra entubar, o cara morreu. A menina de 16 anos, fatura de bacia, mandei ela lá pra Santa Casa. Então, enfim,
em geral, é uma regra, você observa faces da pessoa, e a pessoa que está grave, geralmente ela está sofrendo, ela não está com energia para ficar causando. Uhum. Então, visto isso, né, uma história interessante que teve um cara uma vez que chegou lá, ele estava com uma dor de dente, e ele tinha feito uma drenagem de abscesso, como se fosse uma espinha no dente, e num outro lugar, e acabou evoluindo com febre e tal, foi lá para Santa Casa, e eu peguei esse cara, né, coloquei o cara para dentro. Na época o chefe tinha que autorizar para você internar o cara, e eu falei, ó, o cara drenou um abscesso dentário aqui, tá com febre e tal. Ele olhou e falou, não, manda de volta lá pro dentista que fez isso, o chefe. Aí eu falei, putz, cara, tem que mandar o cara de volta. Aí eu falei, ó, beleza, você vai ter que voltar lá pro dentista, mas não deixe isso piorar, porque, cara, pode ser que isso piore, você tá com febre, tá evoluindo, qualquer coisa você volta aqui. Aí, cara, eu mandei o cara embora, e eu fiquei olhando, assim, o jeito que ele andou, sabe? O jeito que ele foi. Imagina que você é uma câmera olhando a pessoa de costas, assim. Então eu fiquei olhando o cara ir embora aos passos, assim. Cara, e me deu um estalo. Eu falei, cara, esse cara não tá bem, velho. Esse cara não tá bem. Tipo, o jeito, a marcha, a forma com que ele se despediu, a cara dele ao se despedir. Você me perguntado pra como você sabia que ele não tava bem, não sei, cara. Energia baixa. Mas são uma série de informações que o nosso cérebro capta. Como eu falei, em 50 milissegundos Sim. você vê uma pessoa diferente de você e já ativa a amígdala. Uhum. Então nosso cérebro ele é muito reativo. Ele capta muitas coisas e aprende muitas coisas que a gente não tem ideia. A dificuldade de se conectar com essa intuição, né? Conseguir... Na verdade, não acho difícil. As mulheres têm mais essa capacidade que os homens, mas não é difícil, é treino, cara. É sensibilidade. Sensibilidade. É treino. Você vê gente, tá com pessoas. E, obviamente, tem áreas no cérebro que fazem isso, né? Uhum. Nós temos várias áreas no cérebro responsáveis por entender o próximo. Inclusive, a meditação aumenta uma dessas áreas. Você entender de forma automatizada. Você entende de forma automatizada. Em geral, você ativa a ínsula, ativa a córtex cingulada anterior, que são áreas no seu cérebro, e a parte dos neurônios em espelho, que eu já falo que são neurônios em espelho. Aí eu olhei pra esse cara e falei assim, bom, esse cara não tá bem, cara. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse cara pra dentro, vou pedir uma tomografia e vou mandar ele pelo menos pro outro cara lá com a tomografia. Bom, pôs o cara pra dentro, fez a tomografia, mediastinite, cara. Pus até o coração. Essa doença é uma doença que tem mortalidade de 50%. E aí foi direto pra cirurgia. Operou, viveu, ficou lá internado 2 semanas na UTI. Cara. Mas se esse cara tivesse ido embora naquele momento, era sentença de morte. Uhum. Então assim, como que o ser humano tem essa capacidade de identificar os mínimos detalhes, né? A gente tem essa capacidade de espelhar muitas vezes o cérebro do outro. Então nós temos inúmeras adaptações, nós aprendemos assim, né? Se você aqui pegar um chimpanzé e começar a fazer algum movimento com a tua mão, ele vai ficar olhando e vai tentar te imitar. Uma criancinha idem. Uhum. Então nós temos no nosso cérebro neurônios que foram descobertos aí em 1990 por um neurocientista italiano, Giacomo Rizzolatti. Esse cara ele começou a entender que com o macaco rhesus, ele fazia um macaquinho comer na frente do outro e o cérebro do macaco que não estava comendo, que estava observando, também estava ativo na mesma área que o cérebro do macaco que estava comendo. E aí ele começou a perceber que, cara, só o fato de você observar uma ação, o teu cérebro faz aquele espelhamento como se você estivesse fazendo aquela ação. E aí eu te pergunto, o que seria da pornografia sem os neurônios em espelho? Então, quando você pensa nessa questão assim das redes sociais, agora voltando para a nossa estaca zero, o fator vitimização é muito curioso, porque muitas pessoas, aí vamos no caso do PS, que estão histriônicas, se vitimizando, etc., são as pessoas que não precisavam. Uhum. Então eu percebi, plantão de enfermaria, as pessoas que mais estavam reclamando eram as pessoas que menos precisavam. Existe uma tendenciosidade de algumas pessoas. Quando podem se sentir mais cuidadas, elas querem mais cuidados. Existe, talvez, por várias questões, elas querem mais cuidado. Então, pode falar. Tu acha que essa tese ela se aplica a movimentos de pessoas, de grupos, Com movimentos certeza. sociais? Mas com certeza, cara. Eu não posso provar isso, Claro. porque, cara, é impossível a gente provar isso. Mas com certeza absoluta. E não equivale para todos. Provavelmente, muitos dos movimentos começam por uma necessidade. Pô, graças a Deus, nós tivemos os movimentos abolicionistas de pessoas que se indignaram com uma situação que era medonha e acabaram desenvolvendo a abolição da escravidão em muitos lugares do mundo. Né? Graças a Deus. Então, assim, os movimentos eles começam justamente por uma causa necessária. Então, os movimentos são muito importantes. Muito. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é porque muitas pessoas que surfam depois numa outra onda acabam, muitas vezes,
aproveitando dessa questão de vamos trabalhar em grupo e estimulando o comportamento de nós versus eles. O comportamento de nós versus eles, seja qualquer. Aqui eu já não estou falando de etnia, não estou falando de gênero, estou falando de qualquer grupo. Mais uma vez, pode ser os que usam camiseta branca, né? E os que, sei lá, carecas, os baixinhos, os altos. Então, assim, toda vez que você faz um comportamento de nós versus eles, existe um ponto onde esse comportamento é saudável, que provavelmente o nós estavam realmente sofrendo. E nós estávamos realmente sendo injustiçados. E precisava de um movimento nós versus eles para colocar uma ordem moral, para colocar um equilíbrio. Só que muitas vezes não é isso que acontece, ou ultrapassa do limite do equilíbrio. E o nós versus eles passam a ser uma batalha violenta no sentido de separação. E não no sentido de união. E não no sentido de equilíbrio. É no sentido de pertencimento. É no sentido de saciar carências. Então é muito perigoso. É muito difícil falar para você, mas qual movimento que tem essa carência? Cara, não dá para saber. Porque em todos os movimentos vão ter pessoas de todos os tipos. Mas a gente precisa ter cuidado porque pouco se fala. É muito cauteloso você falar disso. Pouco se fala disso. Né? Porque realmente o ideal é que os movimentos tenham equilíbrio para você adquirir aí uma certa convivência equânime, né? uma convivência justa para todos. E aí, de repente, o movimento se dissolver no sentido assim, agora somos todos nós, não somos nós eles. Precisou dos nós eles para chegar nesse momento. Agora somos todos nós, galera. Então não vamos fomentar mais isso, que isso vai separar mais ainda. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.